E aí galera, a aula de hoje a gente vai trabalhar com direito tributário, começar a trabalhar o tributo enquanto obrigação tributária. Bem, até agora se entendeu o tributo enquanto exercício do poder de tributar. No início do estudo do direito tributário, se estudam tópicos como a competência tributária, os princípios do direito tributário, limites ao poder de tributar, as imunidades. Bem, mas um dos primeiros tópicos do direito tributário nos leva a uma noção já do que é na prática o tributo é uma obrigação jurídica. O conceito que a lei traz de tributo, que afirma que tributo é uma prestação pecuniária compulsória, não decorrente da prática de atos ilícitos, definindo em lei cobrada mediante atividade administrativa vinculada, já nos dá a ideia de que o tributo é uma obrigação. Bem, se a gente vai até a teoria das obrigações, a gente se depara com o conceito de uma obrigação, que uma obrigação nada mais é do que uma relação jurídica que liga o devedor, que deve prestar alguma coisa, deve prestar algo, ao credor, que pode exigir essa prestação. Bem, assim, se tributo é uma prestação, conforme a própria lei afirma, é possível enxergar o tributo enquanto uma relação obrigacional. Ou seja, quando nós falamos em tributo, e aqui o tributo já foi criado pela lei, percebemos que sempre existirá alguém que deve, que no caso é o devedor, que a gente vai falar que é o sujeito passivo da relação obrigacional, que por enquanto a gente pode chamar de contribuinte, e um credor, que é o sujeito ativo da nossa relação obrigacional, que a gente aqui no direito tributário vai convencionar chamar de fisco. Olha, então na relação tributária, ou seja, na relação que surge após o exercício da competência tributária, sempre existe um devedor e um credor em torno desses dois sujeitos, sempre vai existir a obrigação de prestar dinheiro, obrigação que, lembre-se, surge da lei, pela própria decorrência do princípio da legalidade, e não da vontade das partes. Na teoria obrigacional, a gente pode afirmar que os elementos da obrigação jurídica nesse caso existem, e que, portanto, existe uma obrigação. Obrigação, nesse caso, que vai se qualificar como obrigação tributária, já que decorre da legislação tributária. É fácil perceber que, na prática, principalmente para uma pessoa leiga, a obrigação tributária não é tão diferente de uma obrigação civil. Uma obrigação que decorre, por exemplo, de um contrato. A obrigação de pagar um prestador de serviço, como, por exemplo, um fornecedor de energia elétrica, é cumprida de uma forma muito parecida, muito similar com a obrigação de pagar o IPTU, por exemplo. No entanto, para a gente que está aprendendo direito tributário, é muito importante a gente entender que a obrigação tributária ela é definida na lei, ao contrário daquela obrigação civil, aquela obrigação de pagar um prestador de serviço. Sendo definida em lei, significa que todos os elementos da obrigação são definidos na lei. Uma obrigação que a gente denomina obrigação ex lege. Além disso, outras peculiaridades vão rodear a ideia da obrigação tributária. Mas acho que por hoje é importante a gente entender isso. Tributo é uma obrigação, que a gente denomina de obrigação tributária, por estarem presentes todos os elementos que constituem uma obrigação jurídica. Ou seja, nós temos um sujeito passivo, que no caso é o contribuinte, um sujeito ativo, que vai ser o fisco, e um objeto. Todos esses elementos serão definidos pela legislação tributária. No próximo vídeo a gente tenta entender um pouco melhor como se realiza essa obrigação. E lá a gente já começa a compreender que essa obrigação ela pode se qualificar tanto como principal como acessória. No próximo vídeo a gente continua. Abraços e até o próximo.